Todos nós temos uma história de fantasmas e assombrações, seja vivenciada por nós mesmos ou algum familiar, amigo ou conhecido. Mas, no meio de tantas histórias, existem aquelas que são inexplicáveis. E como não encontramos uma explicação plausível, passamos a ignorá-las e simplesmente dizer que é tudo culpa do diabo. Mas, será mesmo que o diabo está por trás de tudo isso? Ou realmente existem fantasmas? Será? Será que a pessoa que morre pode novamente voltar ao seu convívio? E que ela ainda está neste mundo para dar um sinal a algum parente ou amigo? Ou terminar algum propósito inacabado? Ou simplesmente é algo da imaginação humana? Uma perturbação da mente, coisas do campo da psicologia. Neste vídeo, vamos falar o que está por trás de supostos fantasmas e assombrações. E veremos o que a Bíblia diz a respeito. Meu nome é Luciano Marcelino. Sejam bem-vindos ao canal Olho no Olho. É um prazer ter a sua companhia. Já te peço para deixar o seu like, seu joinha. E se gostar do conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para que toda vez que for postado vídeo no canal, você possa receber de primeira mão. Vamos lá. Pessoal, eu quero relatar algo que vivenciei ainda na infância, por volta dos meus 10 anos de idade. Eu me lembro que estava na casa do meu tio, um lugar na roça, bem distante. E era uma casa bem simples mesmo, aquelas casas de pau a pique. E à noite, na roça, eles dormem bem cedo. Pelo menos antigamente era assim. Na hora de dormir, meu tio disse que iria rezar o terço antes em favor da alma de seu pai, que era o meu avô. Porque, segundo ele, o meu avô havia aparecido para ele chamado 3 vezes. Ô João! Ô João! Ô João! Fui rezar o terço com ele como um bom católico na época. E fomos dormir. No meio da noite, eu acordo com o chamado de uma voz. Ô João! Ô João! Na hora, me lembrei do que meu tio tinha me contado, da história do pai falecido que o havia chamado. Ele se levantou rapidamente, me deixando sozinho naquele quarto escuro e foi atender ao chamado. Aquela voz chamando me causou um certo pavor. Meu coração parecia que ia sair pela boca, de tanto que era o medo que eu estava sentindo naquele momento. Estava muito assustado, tremendo. Como era uma casa de pau a pique, janelas de madeira e não possuía energia elétrica, e a luz era à base de lamparina movida a querosene, então era um breu, era uma escuridão tremenda. Não dava para ver absolutamente nada. E eu ali, suplicando em pensamento para que algo viesse a me proteger naquele momento. E no decorrer da conversa do meu tio, percebi que não se tratava de um fantasma. Não se tratava do pai do meu tio voltando novamente e chamando por ele. Mas era apenas um amigo, um conhecido, que estava querendo um lugar para passar a noite e também morava na roça, só que em um lugar bem mais distante. E ele queria apenas algo para comer e uma pousada para que no dia seguinte ele viesse a prosseguir. Aquilo simplesmente foi uma pegadinha, não proposital, foi uma peça. Muitas vezes caímos em uma pegadinha, em uma peça e nem percebemos. Mas existem as mais variadas histórias, de diversos tipos, experiências diferentes de pessoas que ouvem vozes, passos, e às vezes a temperatura do lugar muda tão rapidamente com uma queda brusca
deixando o ambiente frio e gelado. É um violão, um instrumento tocando sozinho do nada. Luzes acendendo e apagando. Aparelhos que ligam e desligam sozinhos. Geralmente, casas mal assombradas possuem um histórico de violência de morte. Geralmente, um morador antigo cometeu ou sofreu tal violência. Diante dessa danação, desse ódio eternizado, o diabo aproveita para gerar pavor, desespero, medo e pânico. A pessoa acaba ficando refém daquela situação. Porém, precisamos entender que nem todo fenômeno é do diabo. Pode ser uma projeção humana ou um fator psíquico. Tem sim aqueles que acreditam que pessoas que morreram podem voltar, mas na Bíblia não encontramos tal embasamento para este pensamento. Muito pelo contrário, na Bíblia vemos que é impossível uma pessoa que morreu voltar para assombrar ou dar qualquer sinal. Em uma conhecida parábola, Jesus fala de um homem rico que se vestia elegantemente com roupas finas e caras, vivia todos os dias ali no prazer do luxo. E tinha um homem chamado Lázaro, era um mendigo cheio de doenças, de chagas, e que costumava estar deitado na porta daquele homem rico. E o desejo de Lázaro era ao menos comer restos que sobrava da mesa daquele rico. Um dia, Lázaro faleceu e foi levado pelos anjos junto de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado e levado para um lugar de tormentos. E ali naquele lugar, ele avistou Lázaro de bem distante, junto de Abraão. E ele gritou a Abraão dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim? Manda Lázaro vir aqui molhar a ponta do dedo em água para refrescar minha língua, pois estou atormentado nesta chama. Aí Abraão respondeu para ele assim: Você lembra quando ainda estava em vida? Você tinha de tudo, tinha do bom e do melhor. Qualquer coisa que você queria, você podia ter, enquanto Lázaro não tinha nada e você nem ao menos se compadecia. Agora ele está aqui sendo consolado e tu em tormentos. Além disso, existe um grande abismo que nos separa e ninguém pode transpor. Então aquele rico pediu para Abraão mandar Lázaro à casa de seu pai, avisar os seus 5 irmãos para que não fossem para aquele lugar de tormentos quando morressem. Aí Abraão falou assim para ele: Lá tem as escrituras de Moisés e os profetas. É só eles darem ouvido. Aí ele diz: Não, pai Abraão. Se alguém dos mortos for ter com eles, eles se arrependerão. Aí Abraão diz: Se não ouvem nem Moisés nem os profetas, não ouvirão nem mesmo alguém que se levante dentre os mortos. Essa passagem bíblica deixa bem claro que quem morreu não pode mais voltar a este mundo, nem mesmo para dar algum sinal ou aviso. Existe um grande abismo, uma separação, um isolamento que impede alguém que partiu deste mundo voltar ou mesmo vagar. Não existe essa possibilidade. Se há coisas como fantasmas, de acordo com a Bíblia, eles absolutamente não podem ser espíritos desencarnados de seres humanos. Existem sim seres espirituais que podem se conectar e aparecer no nosso mundo físico. E esses seres são identificados pela Bíblia como anjos e demônios. Anjos são guardiões especiais criados por Deus. São seres celestiais que servem no reino de Deus em diversas funções. Já os demônios são anjos decaídos, anjos que se rebelaram contra Deus. Demônios são maus, enganosos e destrutivos.
Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 15, diz que o diabo se transfigura, se disfarça em anjo de luz e ministro da justiça a fim de enganar. Então é óbvio que ele se passa por um fantasma, dizendo ser uma pessoa falecida, um antepassado, e acaba enganando a muitos. Acaso de pessoas, supostos intermediários, que diz conversar com pessoas falecidas a fim de obter informações verdadeiras e úteis a partir deles. Porém, vale ressaltar que o intuito, o objetivo do diabo é enganar, disseminar a mentira, afastar as pessoas do verdadeiro propósito de Deus. Se o resultado for que as pessoas confiem mais nesses fenômenos supostamente de pessoas falecidas do que em Deus, com certeza o diabo vai estar disposto a revelar informações verdadeiras para que a pessoa venha cair em uma mentira maior. Informações verdadeiras ou motivos maus. Não se engane. Em João 10:10 diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele é sorrateiro, é enganador, chega com voz mansa, com sapatinho de algodão, te cativa, te seduz, te engana e depois te joga na lama. Não queira pagar para ver. Não caia nos enganos, nas artimanhas do inimigo de nossas almas. Devemos estar atentos para não sermos surpreendidos. Em 1 Tessalonicenses 5, do 6 ao 8, diz: Não durmamos, pois, com os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Mas nós, porque somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Guarde a fé do Senhor Jesus em seu coração. Não dê lugar aos enganos. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos viver uma vida em Cristo, andar no Espírito, manifestando o caráter, a vida e os valores de Cristo em todos os nossos relacionamentos e fazer avançar os valores do reino de Cristo em todos os ambientes da sociedade. Seja um cristão inteligente, não caia nas armadilhas do inimigo. Como já diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e comente, fique à vontade. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço e até a próxima.